Você ficou com aquela impressão, hoje vai, a corrida vai ser demais, a Red Bull não vai dominar o tempo todo, quando as Mercedes pularam na frente logo na largada do GP da Austrália? Eu também. Mas a gente se enganou feio, hein? Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos de volta aqui para falar sobre o GP da Austrália, a terceira etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2023, que teve um favorito ganhando, absolutamente esperada, a vitória do Max Verstappen, sobretudo depois do que aconteceu no sábado, em que o Sérgio Pérez não conseguiu tempo para se classificar. Então a vitória do Max era mais do que esperada. Só que por um momento, assim como a gente falou agora há pouco, parecia que poderia ser um pouco diferente. O Max vacilou logo na largada e permitiu que o George Russell assumisse a ponta, que o Hamilton ficasse em segundo, e a gente até começou a pensar, né? Bom, talvez o Hamilton consiga segurar o Verstappen por algumas voltas e deixe o George Russell abrir. Talvez na estratégia a Mercedes possa superar a Red Bull dessa vez. Quem sabe não teremos uma vitória da Red Bull para surpresa geral da nação? Mas não foi nada disso que aconteceu. Graças a essa sequência absurda de acidentes que aconteceu em todas as categorias que correram em Melbourne nesse fim de semana, a corrida ficou muito mexida. Então, 3 bandeiras vermelhas, 4 na verdade, né? Mais 3 bandeiras vermelhas que influenciaram diretamente no desenrolar da corrida. E nós tivemos a primeira acabando com as chances de o George Russell fazer qualquer coisa de mais significativa na corrida. E claro, não foi por culpa dele, sim por uma estratégia da Mercedes que não avaliou bem a situação, tendo em vista que o acidente do Albon foi notoriamente um acidente que danificou a área de proteção ali da barreira. Então era mais ou menos de se esperar que a corrida fosse para a bandeira vermelha. A Mercedes não avaliou assim, a Ferrari também não avaliou assim, mas a Ferrari a gente já está acostumado, né? E chamou o Russell, e aí o Hamilton ficou sozinho para segurar o Verstappen. E aí depois, quando a gente teve outra largada, mesmo com o Hamilton pulando na frente, logo o Verstappen conseguiu a ultrapassagem, ia seguir tranquilo para a vitória com uma boa margem, se não fosse o acidente do Kevin Magnussen no fim da corrida, faltando 5 voltas, que causou aí essa última bandeira vermelha, uma situação que fez todos nós lembrarmos do GP de Abu Dhabi de 2021. Se você não lembrou, você está mentindo ou não assistiu a corrida. Mas todo mundo deve ter se lembrado, porque foi uma situação quase idêntica. Naquela ocasião inventaram um safety car e dessa vez deram a bandeira vermelha como a gente achava que deveria ter sido da outra vez, pelo menos a maioria das pessoas achava. O fato é que com a vitória, o Verstappen abriu uma boa vantagem já para Sérgio Pérez, que foi o quinto, que até escalou bem o pelotão. E aí é o samba de uma nota só que a gente já está acostumado desde o ano passado e que desde a primeira corrida desse ano a gente vem falando, que é o que deve ser a temporada. Red Bull dominando todas as corridas. Nesta, por exceção, especificamente, a Red Bull não fez uma dobradinha, mas a tendência continua sendo de domínio da equipe austríaca com folga para as próximas etapas. Não que tenha sido assim um desempenho fora do comum, mas perto da draga que mostrou nas 2 primeiras corridas, a McLaren colocar os 2 carros entre os 10 primeiros na zona de pontuação é um progresso. Evidentemente que contou com essa série de acidentes, mas é importante você ver um Lando Norris chegando na 6ª colocação, um Oscar Piastri também marcando pontos. Fica aí uma esperançazinha de que a McLaren consiga pelo menos pegar no tranco para o decorrer da temporada. Eu vou falar aqui algo que no começo da carreira dele na Fórmula 1 me parecia um absurdo. Se alguém falasse para mim o que eu vou falar agora, eu diria que a pessoa está ficando doida. Mas agora eu vou falar. Para mim, Charles Leclerc é um problema na Ferrari. Apesar dele ser um piloto muito rápido, e o histórico dele está aí para comprovar, é fato, Charles Leclerc não tem a regularidade necessária para você sonhar mais alto num Mundial de Pilotos. Mesmo se a Ferrari tivesse o melhor carro do grid, até que ponto
ele estaria liderando o campeonato? Vamos dizer que a Red Bull fosse a Ferrari em 2023. Eu não arriscaria aí que o Leclerc seria o primeiro colocado não, hein? Eu acho ele mais rápido que o Carlos Sainz, mas talvez aí no quesito regularidade o Sainz seja um piloto mais regular do que o Leclerc. Então, para os próximos anos, ele tem um contrato longo com a Ferrari, é bom a gente ficar de olho, porque até agora ele não se comprovou como um piloto que aguenta a pressão. Pela primeira vez a gente teve as categorias Fórmula 2 e Fórmula 3 competindo em Melbourne. Na Fórmula 2, aquilo que já havia acontecido tanto no Bahrein quanto na Arábia Saudita, um desempenho muito abaixo do Enzo Fittipaldi, dessa vez sem pontuar. A gente até começa a ficar um pouco chateado pela expectativa que a gente tinha de que ele pudesse ter um desempenho bem satisfatório, lutar pelo título em 2023, e não vai ser o caso, ao que tudo indica. Realmente ele já ficou bem para trás na tabela de classificação. Pelo contrário, na Fórmula 3, talvez até de uma maneira um pouco surpreendente, se a gente levar em conta a campanha dele na Fórmula Regional no ano passado, em que ele foi bem, mas não na ponta ali sempre, é o Gabriel Bortoleto, que ganhou a segunda Feature Race da Fórmula 3, como já havia ganhado no Bahrein, lembrando que a Fórmula 3 não correu na Arábia Saudita, né? Então ele ganhou a segunda corrida principal, né? Só ele ganhou corridas principais da Fórmula 3 nesse ano, está em primeiro, já abriu 20 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o suíço Grégoire Salsi, e a gente pode estar vendo aí um piloto que vai entrar em evidência nos próximos anos, assim nas equipes, sobretudo, a gente já sabe, né, por ser aí empresariado pela empresa de Fernando Alonso. Então é um piloto que a gente tem que olhar com muito carinho mesmo, quem sabe seja ele o próximo brasileiro aí a entrar na Fórmula 1 como titular. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. A gente marca encontro agora só para o dia 30 de abril. Lembrando que o GP da China, que aconteceria no meio de abril, foi cancelado mais uma vez, então a categoria só regressa no dia 30 de abril, corrida no Azerbaijão, circuito de rua de Baku. A gente sabe que o Sérgio Pérez anda bem lá, hein? Será que dessa vez ele empata aí em número de vitórias com Verstappen no campeonato? A conferir. Por enquanto, muito obrigado, um abraço e até a próxima.